Olá pessoal, hoje eu vou trazer um assunto que eu acho que é bem legal para vocês, que é uma resenha do livro A História Concisa de Curitiba, de Renato Mocelin, tá? O Renato Mocelin já é uma figura conhecida para algumas pessoas aqui em Curitiba, ele é um professor de história. Quem acompanhava o programa de rádio da Maria Rafar, né, primeiro na finada Rádio Rock e depois passou a ser noticiado na Transamérica Light, se eu não me engano. Então era um programa de curiosidades e o Renato Mocelin sempre falava lá. Então, e além dele ser professor de história, dá aulas, se eu não me engano, em cursinhos aqui em Curitiba. Algumas pessoas já conheceram ele. E esse livro aqui é o livro que quando eu olhei de livro de história de Curitiba e olhei que existia um livro que pelo menos a proposta era história concisa, né? Então, história resumida de Curitiba. Eu falei, eu quero ver que conteúdo tem esse livro, porque eu tinha curiosidade de saber da história de Curitiba. Então eu fui até a livraria onde eu encontrei esse livro aqui, foi um sebo lá no centro, e, e já li ele inteiro, claro, né? Então, o livro, ele tem uma qualidade muito boa, uma qualidade de capa, uma capa grossa, as páginas são num papel brilhante e aqueles papéis de qualidade, assim. Então é um livro de impressão de qualidade. E ele tem 331 páginas, então ele fala sobre Curitiba de todos os tempos, desde a Curitiba do descobrimento, da época do Brasil Colônia, até Curitiba dos tempos atuais. Então ele vai, se eu não me engano, até o Greca, que é o prefeito atual de Curitiba, pelo menos na época que eu estou gravando esse vídeo. Então ele vai até a atualidade, que para mim já é muito atualidade, né? E eu já meio que considero assim que a história recente de Curitiba já, tipo, para mim, eu vivi, então, para mim, assim, chegou nesse momento do livro, já não era novidade. Então, aqui, claro, na época de Curitiba, da fundação de Curitiba, tem muito pouca coisa, assim, pelo menos porque acho que se conhece pouca coisa efetivamente. Então fala lá da Curitiba do Matheus Leme, dos portugueses, depois todos os imigrantes poloneses, alemães, italianos, ucranianos, tem uma parte muito interessante que fala sobre a questão do polonês do sul do Brasil, que foi meio tratado e é tratado até hoje, mas quem viveu na década de 80 ou até mais antes que isso, sabe que o termo polaco era pejorativo, assim, então existia um certo preconceito. Então ele fala sobre essa questão, por que os poloneses sofriam esse preconceito. Fala sobre também árabes, espanhóis, judeus, enfim, toda a parte, a Curitiba Belle Époque, né, dos anos 1900. E aí eu tinha uma curiosidade porque eu queria saber sobre a minha família, né, porque eu não tinha conhecimento que minha família era de Curitiba, meus pais vieram para cá depois, e eu tive família em Curitiba, e muita gente me pergunta se o Shopping Miller tem alguma relação com minha família, e eu, a princípio, não sabia, né, então nesse livro eu fiquei descobrindo realmente que, aqui tudo indica, não tem nenhuma relação com os criadores do shopping, mas é bom saber sobre a colonização alemã, que eu realmente não tinha conhecimento que ela era tão forte em Curitiba. Então fala sobre todos os clubes, o Clube Italia, o Clube Rio Branco, o clube, todos os clubes de Curitiba, né, os mais antigos, os mais centenários, têm uma origem da colonização alemã, né? Então, e uma parte muito legal desse livro é essa parte aqui no final que ele tem as fotos antigas de Curitiba, né? Então aqui tem fotos antigas, né? Ó, passeio público em 1920. Tem uma parte aqui bastante grande aqui no final, da página 295 até o final do livro, que é a 321, tem todas as fotos da Curitiba antiga, né? Fotos e desenhos, ilustrações e tudo. Então, essa parte é bem legal. É um livro que eu acho que é interessante quem gosta de história de Curitiba ter na sua prateleira, né? Eu acho que é interessante.
Mas como o próprio nome diz, é uma história resumida, então não vai se aprofundar em muitos detalhes, ela passa rapidamente por vários detalhes da história, mas é interessante saber. Também fala sobre a questão da Curitiba cidade modelo, se é um mito, se é verdade, né? A Curitiba planejada, como se aconteceu esse planejamento da cidade de Curitiba. Então, e claro, toda a exposição política que isso deu para determinados grupos políticos. Então, eu acho que vale a pena quem quer descobrir mais sobre Curitiba e sobre a história de Curitiba, ler esse livro, né? Então é isso, pessoal, que eu ia trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. História Concisa de Curitiba, de Renato Mocelin. E até mais.